É uma honra estar com vocês. Mais um domingo, dia do Senhor, para compartilharmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar a nossa série de exposições no livro de Apocalipse. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos considerar os versos de 18 ao 29. Hoje nós vamos considerar a carta à igreja de Tiatira. Quando nós estudamos a respeito da primeira carta das 7 ali de Apocalipse, nós vimos a igreja de Éfeso. Nós vimos que a igreja de Éfeso, ela foi elogiada pelo seu labor, pela sua perseverança, por não tolerar homens maus, colocando à prova aqueles que a si mesmos se declaravam apóstolos e não eram. Ela foi elogiada também por odiar as obras dos nicolaítas, as quais o Senhor também odeia. E por outro lado, o Senhor critica a igreja de Éfeso por ter deixado de lado o seu primeiro amor. E nós vamos observar nessa leitura que a igreja de Tiatira é o extremo oposto da igreja de Éfeso. Vamos ao texto bíblico. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras, as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Ela que penetra no mais profundo das nossas almas. Ela que expõe nossos pecados, que nos corrige, que nos repreende, que nos exorta, que nos leva, Senhor, a Te buscar. Ela que é a luz para o nosso caminhar. Nós pedimos perdão por nossos pecados e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Eu reconheço a minha total necessidade de Ti. A fraqueza que eu estou diante do Senhor e Te peço, Senhor, usa-me como instrumento, apesar de mim, para expor com fidelidade a Tua palavra e poder para a Tua igreja que aqui se reúne.
Que o teu Santo Espírito venha agir de forma poderosa em nosso meio, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, iluminando o nosso entendimento para compreendermos as maravilhas da tua lei. Que haja edificação, que venhamos ser alimentados, santificados, que a nossa fé seja fortalecida por meio da tua palavra. Eu oro no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Em primeiro lugar, nós vamos observar que o Senhor elogia aquela igreja. O texto começa dizendo: ao anjo da igreja em Tiatira. Quando nós lemos isso, é importante conhecermos um pouquinho a respeito do contexto dessa cidade de Tiatira. Dentre as 7 cidades mencionadas em Apocalipse, Tiatira era a menos relevante, a menos importante. Era um centro urbano, comercial. O livro de Atos, inclusive, menciona uma vendedora de tecidos de púrpura que era de Tiatira. O nome dela era Lídia, a quem o Senhor abriu o coração. A vida religiosa daquela cidade acontecia por meio também de associações profissionais. Uma vez que a cidade era um centro comercial com muitas guildas, muitas associações, sindicatos de diversos setores de profissões lá. Desse modo, havia uma pressão aos cristãos de participarem de idolatria que estava provavelmente ligada a essas associações comerciais. Uma vez que as festas religiosas aconteciam no centro da cidade, e era o centro comercial da cidade, e essas festas tinham, como eu falei, um caráter religioso. Elas envolviam também imoralidade. Era muito comum, naquele contexto, que festas idólatras, que envolviam cunho religioso, também envolvesse algum nível de imoralidade, até mesmo imoralidade sexual. Certo? E a recusa de participar dessas festividades, desses almoços, desses eventos religiosos, poderia redundar em uma perda financeira para os cristãos daquela cidade, bem como uma perda da simpatia das pessoas. O teólogo William Hendrickson explicou o seguinte: ali, esses negócios se associavam com o culto de deidades patronais. Cada negócio tinha o seu Deus guardião. A situação, portanto, era mais ou menos como se segue: se você deseja se dar bem neste mundo, precisa pertencer a uma associação. Se você pertence a uma associação, sua própria adesão implica o culto ao seu Deus. Ou seja, a cidade girava em torno do comércio. Tinham várias associações, vários sindicatos, guildas. E cada uma dessas associações, de certa forma, estava envolvida com adoração a ídolos. Então eles se reuniam para fazer as suas festas e isso acontecia, adoração a ídolos. E os cristãos trabalhavam com essas pessoas. E aí começa a questão: como é que nós vamos conviver com isso? Se eles se negassem a participar desse tipo de evento, eles poderiam ter perdas financeiras, poderiam ficar mal vistos perante a sociedade. Então os membros dessas guildas eram obrigados a participar das festas em honra a esses deuses, comer nos seus templos e praticar, pasmem, promiscuidade sexual. E aqueles que não cumpriam essas regras eram expulsos desses sindicatos, eles perdiam seus empregos e eles eram condenados à pobreza. Então os cristãos que se recusavam a honrar esses deuses pagãos, que se recusavam a comer carnes oferecidas a ídolos e praticar imoralidade sexual, eles arriscavam ali a sua existência material. Eles eram considerados ali párias pela sociedade. Então, esse era o contexto da cidade.
Nós vimos na outra mensagem a respeito da cidade e da igreja em Pérgamo. Em Pérgamo nós vimos que havia o perigo de morte mesmo, né? Aquele que não participasse do culto ao imperador em Pérgamo poderia morrer, ou poderia ser exilado, ou sofrer sérias consequências nesse nível de perder a vida. Mas em Tiatira era uma outra área, eram danos financeiros. Aqueles que se recusassem a participar da idolatria, né, eles poderiam perder ali os seus empregos e perder as suas condições financeiras e ficariam mal vistos pela sociedade. Então, já conhecemos um pouquinho sobre qual era o contexto daquela cidade, daqueles irmãos, qual eram provavelmente ali as suas tentações. E o Senhor agora apresenta a si mesmo. Ele diz: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido. Essas descrições, elas são extraídas daquela visão que nós vemos no capítulo 1 a respeito de Jesus, né, que fazem alusão ao livro de Daniel. Né? Ele se apresenta aqui como Filho de Deus. Essa descrição, Filho de Deus, remete à divindade de Jesus Cristo. E alguns estudiosos entendem que ele se apresenta dessa forma porque em Tiatira havia quem adorasse ídolos, deuses com D minúsculo, que eram chamados de filhos de Zeus. Então adoravam filhos de Zeus. E aí Jesus se apresenta como o Filho de Deus. É ele que deve ser, né, o adorado na realidade. Que tem olhos como chama de fogo, pés semelhante ao bronze polido. Isso diz respeito à sua percepção e o seu juízo, penetrantes do Senhor. Aos olhos de Cristo, nada passa despercebido. Ele é aquele que sonda as mentes e os corações. Ele diz, então: conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Aqui, então, o Senhor começa falando a respeito dos pontos positivos daquela igreja. Ele começa elogiando as obras: amor, fé, serviço, perseverança e as últimas mais numerosas que as primeiras. O que é, como eu falei, um contraste com o Éfeso, né? Que eles tinham deixado o primeiro amor. Agora, essa de Tiatira não, as últimas obras eram maiores do que as primeiras. Então vamos observar cada parte dessa sentença. Conheço as tuas obras. O Senhor sabe o que acontece na igreja. Ele está profundamente familiarizado com tudo o que acontece conosco. O Senhor sabe. Meus irmãos, não adianta nós procurarmos colocar máscaras para querer aparentar para as outras pessoas aquilo que a gente não é. Porque o Senhor sabe. Diante do Senhor nós estamos nus, nós estamos sem nenhuma máscara. Não adianta você fingir ser crente para ganhar a aprovação dos outros, para ganhar o aplauso dos homens, se no seu coração, né, você não é, porque o Senhor sabe. Ele sonda os corações. Ele conhece até as nossas motivações. Ele sabe os nossos pecados. Ele sabe. Então, nós temos que pensar como nós estamos diante dele. Diante daquele com quem nós vamos prestar contas. Aquele que sabe quem nós somos quando não tem ninguém nos vendo. Quando não tem um pastor por perto. Quando não tem um irmão para olhar você. Ele sabe o que a gente faz. Ele sabe aqueles pensamentos que você tem, que eu tenho, que você não gostaria que ninguém soubesse que você teve. Ele sabe as motivações erradas dos nossos corações. Ele sabe tudo. Ele conhece todas as nossas obras. Ele sabe o que acontece nessa igreja. Assim como sabia o que acontecia em Tiatira. E ele pontua algumas coisas que são boas.
Em primeiro lugar, ele fala do amor. Então, os crentes de Tiatira demonstravam amor a Deus e amor ao próximo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. O amor é uma evidência de uma fé genuína, uma das evidências. Demonstrar amor. Eles não tinham deixado de lado o primeiro amor como Éfeso. Eles demonstravam amor. A fé, eles eram fiéis e estavam confiantes em Cristo. O serviço diz respeito a uma postura ativa de cuidado e serviço uns para com os outros. E a perseverança, eles estavam dispostos a testemunhar de Cristo, mesmo diante de situações adversas. E as últimas obras mais numerosas do que a primeira, ou seja, havia progresso em suas obras. O seu amor não esfriou, eles estavam progredindo. Assim como eles estavam progredindo, nós vamos ver também que tinham alguns e um outro ponto que eles estavam falhando. E o Senhor vai identificar isso. Imagina a seguinte situação, quando a gente chega nessa parte do texto. Imagina que alguém chega e começa a falar a respeito de uma igreja. E diz assim: olha essa igreja maravilhosa. Os irmãos, eles se importam uns com os outros. Está ali um orando pelo outro, ajudando, servindo. Os irmãos estão dispostos a servir. Você vê que eles estão colocando a mão na massa, estão se envolvendo na obra, estão servindo e ajudando, cooperando com fervor para o avanço do Evangelho. Que bênção! Esses irmãos estão presentes no culto, eles estão ali, estão unidos. Eles têm perseverado, crendo em Cristo, mesmo diante de pressões. Eles continuam crendo em Cristo. Esses irmãos amam o Senhor. Nossa, que maravilha a gente ouvir tudo isso a respeito de uma igreja. São de fato características maravilhosas. Mas alguém começa a dizer assim: olha, e ali nessa igreja também tem uma mulher que ela é profetisa. Ela deturpa a palavra de Deus. Ela tem levado muitos desses irmãos ao engano, à idolatria e à imoralidade. Assim era a igreja de Tiatira. Tinham todos esses pontos positivos, mas tinha uma coisa muito séria acontecendo. Tinha um cavalo de Troia ali dentro daquela igreja. Tinha como um câncer crescendo ali dentro daquele corpo. Então, era uma igreja que tinha muitas virtudes, mas também tinha um problema muito sério que não estava sendo tratado. E, meus irmãos, nós temos que prestar bastante atenção nesses elogios dessa primeira parte, porque nós aqui descobrimos algo que é agradável ao Senhor. Se algo é elogiado pelo Senhor, deve ser imitado por nós. Né? O Senhor está dizendo: eu valorizo isso, isso é bom, é louvável. Então essa parte a gente tem que observar: opa, isso aqui é algo que a gente tem que imitar. Então ele elogiou o amor daqueles irmãos, e eu pergunto: nós temos demonstrado amor a Deus e ao próximo em nosso comportamento? Você tem demonstrado amor a Deus e ao próximo? Jesus disse: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, como eu já falei. Nós temos demonstrado isso em nossas vidas. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu tenho buscado obedecer os mandamentos do Senhor em minha vida? Eu tenho buscado servir ao próximo? Eu tenho buscado me doar ao próximo? Me deixar gastar? Me preocupar? Orar? Você tem investido na vida de alguém? Você tem se preocupado com alguém? Você tem orado por alguém? Você tem ajudado alguém a caminhar com o Senhor? Ele elogiou a fidelidade, a fé daqueles irmãos. Eu pergunto: você permanece confiante no Senhor? Você tem se fortalecido na fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto você tem se exposto à palavra de Deus? Quanto você tem meditado na palavra de Deus? Quanto você tem vivido a palavra de Deus no seu dia a dia? O quanto ela faz parte das suas decisões?
dos seus pensamentos, das suas ações. O Senhor elogiou o serviço daquela igreja. Como você pode melhor servir a sua igreja local? Como você tem servido a sua igreja local? Você tem sido um membro de fato envolvido na sua igreja? Você tem colocado a mão na massa? Você tem buscado fazer o melhor que você pode? O Senhor elogia a perseverança deles, mesmo em meio às pressões. Você tem sucumbido às pressões mundanas ou você tem perseverado no Senhor? Todos nós enfrentamos pressões, meus irmãos. Todos nós enfrentamos tentações. A questão é como nós vamos agir em meio às tentações. Nós vamos ceder? Nós vamos resistir? Nós vamos fugir? Qual tem sido a sua postura diante do mundo que nos circunda? Diante das várias pressões que cada um de nós, no seu determinado contexto, enfrenta. Alguns são tentados em relação à idolatria, outros em relação à imoralidade, outros em relação, à vaidade, ao orgulho. Como tem sido a sua conduta diante disso? O Senhor elogiou que as últimas obras daqueles irmãos eram maiores do que as primeiras. Em outras palavras, o Senhor elogiou que eles estavam progredindo. Eu pergunto, você está progredindo na fé? Ou você deixou de lado o seu primeiro amor? Você consegue olhar para trás e dizer, nossa, lá atrás, como eu era mais dedicado. Lá atrás, como eu tinha uma comunhão maior com Deus. Lá atrás, como eu era mais envolvido na igreja. Como eu amava meditar na palavra. E hoje parece que eu estou apático, vazio, seco. Se está assim, você não está progredindo. Você deixou de lado o primeiro amor. E aí é o caso de Éfeso. Arrepende-te, volta às primeiras obras. Volta. Agora, se você está progredindo, continua crescendo. Se você está observando, nossa, a cada dia eu tenho amado mais o meu Senhor. Cada dia mais eu quero conhecer a Deus, eu quero meditar na sua palavra. Eu amo a igreja, eu quero servir a Deus com todo o meu coração. E cada dia mais, e você está vendo um progresso. Como você está? Algo a nós considerarmos. Então nós vimos o ponto positivo e agora nós vamos ver o ponto negativo, a crítica. O Senhor critica, ele diz: tenho, porém, contra ti tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos, praticarem prostituição, comerem coisas sacrificadas aos ídolos, dê-lhe tempo para que se arrepender. Todavia, ela não quer se arrepender de sua prostituição. Qual era o problema? Como eu já introduzi, eles toleravam Jezabel, uma mulher que se declarava a si mesma profetiza, levava os servos de Deus à prostituição e à idolatria. O Dr. R.C. Sproul falou: a mulher em Tiatira é chamada Jezabel porque, como a personagem do Antigo Testamento, ela seduzia outros para a imoralidade sexual e a idolatria. Ou seja, essa mulher, não se sabe exatamente se o nome dela era Jezabel, essa do Novo Testamento, mas as obras dela eram. Então ela é chamada aqui de Jezabel, porque ela estava sendo marcada pelo mesmo comportamento que a Jezabel do Antigo Testamento teve, duas das principais formas de prazer da Ásia Menor pagã. Essa mulher ensina que os cristãos podem continuar a ser fiéis, ainda que pratiquem algum grau de idolatria. E o Senhor deu tempo para que ela se arrependesse. Em outras palavras, ela foi advertida. Todavia, ela não queria se arrepender da sua prostituição. Meus irmãos, esse problema não ficou só lá na igreja de Tiatira. Muitos têm se intitulado apóstolos, apóstolas, profetas,
profetizas, hoje, enganando muitas pessoas. Esses dias, eu ouvi falar sobre a profetisa do Pix. Uma mulher que se veste de maneira sensual, ela diz falar em nome do Senhor, e ela pede Pix de acordo com a idade das pessoas. Absurdo. Sempre tem aparecido coisas assim. Aí de vez em quando a gente fica sabendo, aí vai vendo as novidades aí. No passado, alguns jovens que eu conheci, passaram a seguir uma outra mulher também, se chamava de apóstola. Ela deturpava a palavra de Deus, manipulava esses jovens, dominava, controlava a vida daquelas pessoas. Não podia fazer nada sem a aprovação dela, nos mínimos detalhes. E graças a Deus eles perceberam que eles estavam sendo enganados e acabaram saindo de lá. Mas isso muito próximo. Pessoas que a gente conhecia seguiram uma mulher parecida com essa descrita aqui. Tem crentes que simpatizam com coisas assim. Infelizmente não tem nenhuma firmeza doutrinária, não tem discernimento para perceber que é contraditório, né? Nós seguimos esse tipo de doutrina. É que nem aquele rapaz, um rapaz, tu vai perguntar, quem são os seus pregadores favoritos? Diz assim, é o Fernando Angelim, pastor Fernando Angelim, e apóstolo fulano de tal. Não faz sentido, é contraditório. Como o reverendo Augusto Nicodemo falou, que uma vez falaram para ele, olha, uma vez uma pessoa disse, olha, os meus pregadores favoritos são o senhor, Nicodemos e o Edir Macedo. A pessoa tem que ter algum discernimento, tem que ter critério, tem que ter firmeza, para não ser levado por vento de doutrina. A epístola de Judas, por exemplo, chama os crentes a batalharem pela fé, como nós já estudamos aqui na igreja. Diz assim, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziam com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Observem como aqui na carta de Judas acontece algo semelhante. Tinham se infiltrado na igreja homens perversos, enganadores, que distorcem a verdade, né? Que transformam a graça em libertinagem, que levam o servo de Deus ao erro, ao pecado. Isso é muito perigoso. Nós precisamos ter firmeza para não seguirmos falsos ensinos. E também, meus irmãos, tem uma questão que é a tolerância. Como eu falei, já tenho falado algumas vezes, às vezes é preciso ser intolerante. Intolerante com o pecado, intolerante com falsos mestres, de não deixar ganhar espaço na igreja, por exemplo, de exercer a disciplina, como a gente viu em Pérgamo. A nossa cultura brasileira, nós não gostamos de confrontar ninguém. Já perceberam isso? Você gosta de confrontar alguém? A gente não gosta, meus irmãos. Nós não somos diretos. Muitas vezes nós não queremos confrontar as pessoas. Aí a gente vai deixando, fazendo vista grossa para o pecado, né? Deixando falar em coisas que pode ser um ensino venenoso e não quer confrontar e deixa passar. Aí vai entrando isso na igreja. É perigoso, meus irmãos. Em outras culturas, é interessante que isso não, que é um pouco diferente, que isso é mais comum, o confronto direto, ou você falar diretamente as coisas para as pessoas. Eu tenho um amigo que é libanês, que certa vez ele me contou uma história, que ele questionou um amigo que congregava numa falsa igreja. Eu não vou falar o nome aqui da igreja, mas ele congregava numa falsa igreja. E ele falou mais ou menos assim para o seu amigo, por que você não sai dessa seita maligna?
A gente não tem coragem de fazer essas coisas, né? Mas para ele é normal, é outra cultura. Ele não entendeu porque o amigo se afastou dele. Mas para ele é normal. Por que você não sai dessa seita maligna? Então, para nós brasileiros, não é comum nós sermos diretos, nós confrontarmos as pessoas, mas é necessário. É necessário, meus irmãos. Nós devemos ser vigilantes para nós não cometermos o mesmo erro da igreja de Tiatira. Nós corremos o risco de sermos tolerantes demais, a ponto de não advertir as pessoas que podem estar desvirtuando a igreja, porque a gente não quer incomodar, né? Não quero incomodar, e o fulano joga uma heresia no grupo, né? Ou o outro, né, está distribuindo ali um livro que é de uma seita. Não quero incomodar. Aí o ensino venenoso vai entrando na igreja. Uma pessoa começa, né, entra na membresia ali meio que disfarçado, passa ali despercebido e daqui a pouco assume alguma responsabilidade de ensino e começa a ensinar heresia. A gente tem que ficar de olho, meus irmãos. A gente tem que ficar de olho, tem que estar firmado na palavra. E por isso que é uma das coisas que protege também a nossa igreja aqui, trazendo para o nosso contexto, a nossa confissão de fé. O fato da gente saber o que é que nós cremos, a gente pode observar se o ensino estiver desvirtuando muito, a gente olha, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente crê e defende na nossa confissão de fé. Então isso, de certa forma, também protege um pouco a nossa igreja. Mas a gente tem que estar de olho, firmado nas Escrituras. Então, o Senhor, também observamos aqui, chamou aquela mulher ao arrependimento. Ela se endureceu, né? Mas o ponto que eu queria observar aqui é que o Senhor é tardio em irar-se. O Senhor é misericordioso. O Senhor chama ao arrependimento. Mas quando após várias e várias advertências, o pecador continua impenitente, ele está caminhando para a sua própria destruição, para a sua própria ruína. E aqui eu queria perguntar, se alguém aqui ainda não se rendeu a Jesus Cristo, se alguém me ouve agora e ainda não se rendeu a Cristo, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, nele há a vida eterna, nele há a salvação, somente nele há a paz com Deus, somente em Jesus há o perdão de pecados. O Senhor chama você, arrependa-se, creia em Jesus. E caso alguém que está me ouvindo aqui, mesmo que já seja um crente, você sabe aí no seu interior, que precisa de se arrepender da sua desobediência ao Senhor, em alguma área específica que você sabe, que você tem sido teimoso, abandone a teimosia, volte-se para Deus, converta o seu riso em pranto, a sua alegria em tristeza, se humilhe diante do Senhor, que é misericordioso e compassivo. Vá até o Senhor, abandone o pecado, volte-se para Deus, peça perdão para Deus, firme-se com o Senhor. Em terceiro lugar, o Senhor adverte aquela igreja. Ele diz: eis que há prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Com a Jezabel aqui no caso. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. O Senhor adverte: grande tribulação virá para ela. Nós notamos aqui o contraste da cama da prostituição e a cama da enfermidade, que é apresentada aqui. Em outras palavras, ela seria provavelmente afligida com alguma doença em consequência dos seus atos. Juízo viria para ela e para todos aqueles que adulteram com ela, todos aqueles que seguem os seus passos. Há um paralelo aqui entre a mulher que seduz
que seduz e aqueles que são seduzidos por ela. A cama na qual ela sofre a grande aflição, né? E a grande aflição que os seus seguidores também sofrem. O teólogo Simon Kistemaker explicou: a mulher Jezabel estava colhendo o que havia semeado. Ela fora lançada fora, ela fora lançada numa cama de sofrimento que acabaria levando-a à morte. Não lhe foi dada outra oportunidade para o arrependimento, porque ela se recusava a ouvir. No entanto, seus seguidores, que cometeram adultério e praticaram a idolatria num templo pagão, recebem tempo para o arrependimento em seus caminhos errados, né? Então, está sendo dito o que aconteceria com ela. A consequência do seu pecado, da sua impenitência, ela recebeu tempo para se arrepender, não se arrependeu, continuou ali naquela prática, não quis saber da advertência. Está dizendo, olha, juízo vai chegar para ela. E juízo vai chegar para aqueles que seguem os passos dela. Então, se arrependam, para que isso não aconteça com vocês também. Porque se vocês continuarem nesse caminho de imoralidade, de idolatria, seguindo os passos da Jezabel, vocês também vão seguir pelas mesmas consequências dela. É uma advertência. O juízo sofrido por Jezabel e seus seguidores serviria de testemunho de que o Senhor é aquele que sonda mentes e corações. Ele sabe de todas as coisas, inclusive daquelas que acontecem em oculto. Alguns intérpretes aqui entendem que os filhos dela devem ser entendidos como seus seguidores. Outros entendem que a interpretação deve ser literal, como ocorreu na morte dos filhos da Jezabel do Antigo Testamento. Sobre esse assunto, um teólogo, Tim Chester, ele conclui de uma forma interessante. Ele diz assim: no Antigo Testamento, os filhos de Jezabel foram todos exterminados. Seja os versículos 22 e 23 literais ou não, para esta vida ou para a futura, o sentido é claro. O comprometimento leva a julgamento. Esse que é o ponto central. Vai ter um juízo. Vai ter uma consequência para esses atos. Há uma chamada aqui clara ao arrependimento. E o texto bíblico prossegue dizendo: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Então tinham tanto aqueles que seguiram, mas dentro da igreja tinha gente que não se corrompeu. E aqui ele está falando, fazendo essa distinção, né? Encontramos uma distinção entre aqueles que seguiram Jezabel e os outros que não se renderam ao ensino falso, dessa falsa profetisa. Isto é, aqueles de Tiatira que não seguem a sua doutrina serão poupados. E aí, interessante que a doutrina de Jezabel aqui é chamada de as coisas profundas de Satanás. É possível que o texto aqui contenha uma ironia. É possível que Jezabel, quem sabe, dissesse que ela ensinava as coisas profundas do Senhor. Mas na realidade, ela estava ensinando coisas profundas de Satanás. O texto bíblico diz: outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha, né? Então Cristo não impõe mais responsabilidade a esses crentes, em sua relação para com o mundo, né? Eles deveriam cuidar de que não houvesse imoralidade sexual e evitar participar de coisas sacrificadas a ídolos, como foi descrito no Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15. E aqui, meus irmãos, eu queria trazer mais uma reflexão para nós. A gente tem que tomar cuidado também com alguns teólogos que aparecem, e eles afirmam encontrar uma interpretação tão profunda, tão nova, é algo tão misterioso, é algo tão, assim, sobrenatural e profundo, que é só ele mesmo que conseguiu encontrar aquilo ali. E às vezes são coisas que contradizem totalmente a ortodoxia. Depois de mais de 2000 anos de cristianismo, ele descobriu a pólvora. Era isso que estava faltando.
Aí ele vem com uma nova doutrina. Ele desconhece os mistérios do Senhor. Ele consegue desvendar os enigmas. E muitas vezes esse tipo de gente acaba levando os seus seguidores para distante do Senhor, para longe do Senhor. Tome cuidado, gente. Tome cuidado. Muito cuidado. Pessoas que oferecem ensinamentos inovadores podem parecer impressionantes, mas os cristãos devem permanecer fiéis ao Evangelho. Nós temos que ficar firmados ali nas bases, nos fundamentos da fé. Por isso que é importante conhecer a palavra, né? A gente não ser enganado. Por fim, o Senhor também faz uma promessa. O Senhor promete: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, isto é, aquele que continuar firme no Senhor, confiando no Senhor, aquele que perseverar até o fim, esse receberá de Cristo, aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Lembra que Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra? Ele receberá a autoridade sobre as nações. Aqui nós encontramos uma alusão ao Salmo 2:8, que diz assim: pede-me e te darei nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E além disso, também é prometido a estrela da manhã, que Apocalipse 22:16, o próprio Senhor Jesus Cristo chama a si mesmo de a brilhante estrela da manhã. Em outras palavras, a recompensa ao vencedor que perseverar até o fim é reinar com Cristo e ter comunhão com Cristo. Reinar com Cristo e ter comunhão com Ele. O teólogo D.K. Bill explica que a estrela da manhã é um símbolo associado com o reino messiânico que começou com a ressurreição de Cristo. E a aplicação desse emblema a cristãos indica que, se eles vencerem, participarão desse reino. E a carta é encerrada chamando as igrejas a ouvirem atentamente a mensagem transmitida pelo Espírito Santo. Eu lembro, nessa parte, dessas promessas de Cristo, todo o final de cada carta é prometido, né? É prometido a vida eterna, é prometido estarmos com Cristo, é prometido reinarmos com Cristo, fazer parte do seu reino, ter comunhão com Cristo, aqueles que vencerem. Eu lembro, quando eu leio essa parte final, daquela galeria dos heróis da fé, que foram homens e mulheres que viveram aqui no já, né, nessa vida, olhando para a eternidade, vivendo pela fé. Né? Lá em Hebreus 12 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Hebreus 11 fala de toda aquela galeria, fala de Abel, fala de Abraão, fala de Enoque, todos aqueles heróis da fé. E aqui o autor de Hebreus, quem sabe o apóstolo Paulo, ele fala que nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas nos rodeando, né? Imagine aqui um estádio, e aquelas testemunhas já estão ali, já venceram, eles já correram a carreira, eles já terminaram, eles enfrentaram, eles foram perseguidos, apedrejados, presos, espancados, esmurrados, cerrados ao meio. Eram homens de que esse mundo não era digno, e eles permaneceram fiéis até o fim. Eles venceram. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas, mas quem está na carreira agora somos nós.
nós temos que caminhar, correr nessa corrida, olhando para o alvo, olhando para a linha de chegada. Quem é que está nessa linha de chegada? Também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A gente vai correr, não é carregando um monte de tralha, peso, coisas que vão atrapalhar a corrida. Não, ele ia se despojar desse peso. O que seria um peso? O que seria algo que está te atrapalhando nessa caminhada, nessa corrida? O que tem sido uma coisa que tem atrapalhado a tua vida com Deus, que você precisa deixar para trás? Despojar disso e correr a carreira que está proposta. Verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Nós corremos essa carreira com os olhos fixos em Jesus Cristo. Nós vamos ter comunhão com Ele. Ele que nos colocou aqui, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Ele que na cruz pagou o preço pelos nossos pecados. Ele que é o Cordeiro que é digno de receber toda a honra, glória e louvor. É olhando para Ele, confiando nele, crendo nele, na força dele, que nós vamos correr essa carreira. Porque em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz. Em troca da alegria que nos está proposta, nós também, dia após dia, temos que tomar nossa cruz e seguir a Cristo. Sem se importar com a vergonha, agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Nós temos promessas, assim como Cristo, por meio da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Nós temos promessas de reinar com Cristo, nós temos promessas de ter comunhão com Cristo, nós temos promessas de vida eterna. Então vamos correr também nossa corrida com perseverança. Vamos enfrentar, vamos suportar as dificuldades da caminhada sem desistir. Até o fim, até a linha de chegada, onde nós encontraremos com Ele. Assim como os crentes de Tiatira, nós em algum nível também enfrentamos tentação de cedermos de alguma maneira, seja sexualmente, procurando satisfazer nossos desejos de forma desagradável a Deus, seja teologicamente, dando ouvidos a doutrinas estranhas às Escrituras, deturpando a verdade, seja financeiramente servindo ao dinheiro como um senhor, etc. A essas tentações, nós temos que resistir e lutar na força do Senhor. Isso é vencer. É em Cristo que nós somos mais que vencedores, e nós podemos enfrentar o que for na força daquele que venceu. Amém? Para concluir, nós vimos aqui 4 pontos. Em primeiro lugar, nós vimos que o Senhor elogia aquela igreja. O Senhor se apresenta como Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze. Nós vimos que o Senhor elogia as obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança, e as últimas obras serem mais numerosas que as primeiras, ao contrário de Éfeso. Em segundo lugar, nós vimos que o Senhor critica que eles toleravam Jezabel, mulher que declarava a si mesmo profetisa, levava os servos do Senhor a praticarem prostituição e idolatria. O Senhor deu tempo para que ela se arrependesse, todavia ela não quis se arrepender da sua prostituição. Em terceiro lugar, o Senhor adverte: grande tribulação virá para aqueles que adulteram com ela e seguem os seus passos. Todavia, aqueles de Tiatira, que não seguem a sua doutrina e práticas, seriam poupados. Em quarto lugar, o Senhor promete ao vencedor que confiar no Senhor, que perseverar até o fim, receberá autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Em outras palavras, reinará com Cristo e terá comunhão com Ele. Que nós, como igreja, aprendamos com os pontos fortes de Tiatira. Ou seja, que sejamos uma igreja amorosa, operosa no serviço, perseverante em meio à tribulação, fiel e que progride em suas obras.
E que nós, como igreja, aprendamos com os pontos fracos de Tiatira a não tolerarmos falsos ensinos, falsos mestres, que não sejamos tolerantes demais a ponto de tolerar o que é desagradável a Deus e pode ser destrutivo para o rebanho. A vigilância, firmeza doutrinária, disciplina são virtudes que também devem ser cultivadas por nós. Caminhemos firmes e confiantes no Senhor até o fim. Eu garanto, e Ele garante, vai valer a pena. Oremos. Santo Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos por essas instruções, por essas exortações, por tudo que ouvimos. Que possamos ser, Senhor, não só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém.